Mas vivem na África, no sul da Europa e na Ásia. Seus olhos podem ver um ângulo de 360 graus, vendo em todas as direções. Tendo uma visão ultravioleta, quer dizer que ele pode ver à noite. O tamanho de sua língua é de 2 até 5 vezes o seu tamanho, contendo uma ventosa no topo. Ele não ouve bem, mas não quer dizer que ele é surdo. Ele consegue ouvir ruído. Também nem todos conseguem trocar de cor. Outros conseguem só entre verde e marrom, e outros de diversas cores. E eles estão em extinção. O tigre-pantera-tigre é um animal mamífero, carnívoro e um excelente predador. Eles representam os maiores felinos da natureza. Hoje, os tigres são encontrados na região da Ásia, mas eles possuem uma maior distribuição pelo planeta. Porém, com a crescente destruição de seus habitats e a caça intensa, foram restritos a alguns pontos do continente asiático. Apesar de você ver eles felizes nas fotos, esses grandes felinos jamais se adaptariam a uma vida inteira dentro de uma gaiola, na Flórida ou em qualquer outro lugar. Em cativeiro, os comportamentos e movimentos naturais de um tigre são extremamente restritos, o que lhe causa estresse, tédio e frustração. Eles evoluíram para viver na natureza, não são animais domésticos. Poliquetos são vermes segmentados pertencentes ao filo Annelídeo. O nome deriva do grego poli mais chateia, que significa muitas cerdas, numa referência às cerdas que lhes cobrem o corpo. São animais exclusivamente marinhos, mas algumas formas ocupam ambiente de água salgada ou doce. São animais de vida livre e povoam desde a região entre as marés até as grandes profundidades oceânicas. Reprodução é geralmente sexuada. Oceano Atlântico, costa da América do Sul. Eu escolhi a ODS 14, Vida na Água. E aqui são os 2 mapas onde as poliquetas vivem. A raposa vermelha é uma das raposas verdadeiras e um dos membros de maior distribuição entre a ordem carnívora. É encontrada em todo o hemisfério norte, incluindo a maior parte da América do Norte, Europa e Ásia, mas algumas partes do norte da África. Ela vive aproximadamente de 2 a 5 anos e seu comprimento é de 45 centímetros a 90 centímetros. Equinodermos, que inclui os animais, o animal conhecido como pepino do mar. Possui corpo delgado, alongado. O número conhecido de espécies a cada é de cerca de 1711. Minha ODS A14 fala sobre os microplásticos. Esse tipo de material é um dos principais poluentes dos oceanos. O grande problema é que ele altera a composição de certas partes dos oceanos, prejudicando o ecossistema da região, consequentemente a vida marinha. Fala. Nome científico. Pascolactocinerius. É um mamífero marsupial arbóreo. Os corais selvagens vivem exclusivamente na Austrália. Estão ameaçados de extinção, pois não conseguiram se reproduzir o suficiente para dar origem à próxima geração. É devido aos desmatamentos, atropelamentos, doenças, queimadas e aos efeitos das mudanças climáticas. Eu escolhi a ODS 15, a vida terrestre, e a ODS 13, ação contra as mudanças climáticas. O tráfico de tubarões. O maior lugar onde ocorre esse tráfico é em Hong Kong. 60% dos tubarões ameaçados é a maior parte das populações são as dos tubarões martelos e as galhas oceânicas diminuíram mais de 90% nos últimos anos. É por causa da famosa sopa de barbatana, é um status de um prato asiático. A minha ODS é a 14, vida na água, porque toda vida é importante. O caranguejo boxeador. Esse simpático caranguejo, conhecido como caranguejo boxeador ou caranguejo pompom, utiliza as anêmonas como luvas de boxe para defesa contra predadores.
Isto porque, medindo cerca de 1,5 cm, estes animais são presas fáceis na imensidão dos oceanos Índicos e Pacífico. Garantem proteção através de toxinas presentes nos nematócitos das anêmonas. Os elefantes. Existem duas espécies de elefantes, asiáticos e africanos. Eles andam em manadas e são herbívoros. Vivem na savana cerca de 60 anos. Por conta da caça, são animais ameaçados de extinção. Aqui temos um mapa, onde mostra a localização dos elefantes, tanto asiáticos quanto africanos, e a MODS, vida terrestre. As salamandras são anfíbios e possuem hábito de vida solitário. Algumas espécies de salamandras encontradas no Brasil sofrem com as ações humanas e acabam sendo ameaçadas de extinção. Algumas dessas ameaças são poluição, doenças, atropelos, mudanças climáticas e entre outras. Aqui nesse mapa a gente pode ver onde a gente pode encontrar salamandras, e a ODS que representa as salamandras é a 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Elas vivem em todos os mares e oceanos do mundo, são equinodermes, e nos ambientes aquáticos desempenham um papel importante na manutenção da diversidade dos corais, abrindo novos habitats nos ecossistemas em clima para o estabelecimento de ecossistemas. Infelizmente, elas estão em extinção, porque algumas pessoas a capturam para vendê-las ou para usá-las como decoração. E a ODS que representa ela é a 14, Vida na Água. Tubarão-baleia. Ele é um peixe cartilaginoso que habita os oceanos tropicais e as águas quentes. Ele possui uma coloração escura com algumas pintas brancas pelo corpo. Esse grande tubarão pode medir mais de 12 metros e pesar 31 toneladas. Se alimenta por meio da filtração de água. É um animal pacífico que se alimenta apenas de peixes, crustáceos e etc. Não apresenta muitos riscos ao ser humano. Viúva negra e os seus problemas para o ser humano. Na hora da picada, é uma picadinha normal, não acontece nada. Depois de uma hora, o veneno vai afetando a musculatura dos ombros, das costas e das coxas. E nessas regiões a vítima começa a sentir fortes dores, já que os neurotransmissores do corpo foram afetados fortemente pelo veneno. Depois da segunda hora, a dor vai ficando realmente forte, fazendo com que a vítima fique com o abdômen rígido. O veneno pode paralisar e até mesmo destruir as terminações nervosas. Da terceira até a 12ª hora, a pessoa começa a transpirar muito, fica ofegante, a pulsação fica mais fraca e as dores aumentam. E em alguns casos, a vítima pode ter delírios, e se a vítima for uma mulher grávida, é bem possível que entre em trabalho de parto. Polvo, que significa muitos pés, são animais invertebrados. Estima-se que existem em torno de 700 espécies. São animais extremamente marinhos e estão em todos os oceanos da Terra, principalmente em águas tropicais. Escolhi a ODS 14, Vida na Água, que se representa melhor o polvo. Os crocodilos americanos, eles sempre têm uma força impressionante com a sua mordida. Eles podem ser sempre encontrados no México, América Central e Norte da América do Sul. Ele é um quadrúpede. Seus olhos têm membranas de proteção que recobre durante o mergulho, permitindo que o animal tenha uma ótima visão debaixo da água. Obrigado.